Amigos, aqui estamos nós mais uma vez no nosso encontro de reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós começarmos as nossas reflexões, como todo o trabalho da FEIC, vamos fazer uma oração. Eu peço a todos que puderem me acompanhar, que cerrem os olhos e mentalizem a imagem de Jesus. Pai, Pai de infinito amor, infinita misericórdia, infinita alegria, amado Mestre Jesus, nosso divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos traz tanto amor, tanto conhecimento, amado irmão José, mentor desta casa que nos permite fazer e receber a caridade, amadas forças espirituais, que estão sempre junto a nós em todos os nossos trabalhos, e amados irmãos dos dois lados da vida, juntos louvando a Deus em nome de Jesus, nós pedimos humildemente luz, proteção para o nosso trabalho. Rogamos a todos, e sobretudo a Ti, Pai maior, permissão para abrirmos o nosso trabalho de hoje todos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso trabalho de hoje, ele vai falar da caridade material, da caridade moral. E eu coloquei como subtítulo a disposição íntima de ajudar. Então, hoje nós vamos refletir sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 9, caridade material e caridade moral. Esse item foi comentado pelo espírito de Irmã Rosalie, Paris, 1860. É interessante, para compreendermos melhor o seu comentário, conhecer um pouco da sua história. Irmã Rosalie, ou Irmã Rosália, ela nasceu em 1786 e era a mais velha filha de 4 meninas. Ela veio de uma família de pequenos proprietários que gozava de uma certa influência e respeito nos arredores de Paris. Ela estudou em colégio católico e, a partir dos 17 anos, começou a trabalhar na caridade. Ela pertenceu à Irmandade Filhas da Caridade. Irmã Rosalie lidava com os pobres com grande consideração, supondo que eles são mais sensíveis à maneira com que alguém lhes ajuda do que com o próprio auxílio em si. Um dos melhores meios de fazer o bem para os pobres, ela afirmou, é mostrando-lhes respeito e consideração. Sua vida de oração foi intensa. Ela vivia continuamente na presença de Deus. Irmã Rosalie andava por toda parte com o seu Deus. Ela falaria com Deus sobre uma família em perigo, cujo pai já não tinha qualquer trabalho, sobre um idoso que se arriscava a morrer em isolamento. E ela disse, nunca eu orei tão bem quanto nas ruas. Certa vez lhe perguntaram, qual é o segredo do amor em sua vida? E ela respondeu, se quiseres que alguém te ame, deves ser a primeira a amar. E se nada tens para dar, dá a si mesmo. Não faltava trabalho. As epidemias de cólera se seguiam uma atrás da outra. A falta de higiene e de recursos mantinham sua virulência. A dedicação que ela demonstrava e os riscos assumidos por Irmã Rosalie e por suas companheiras foram além da imaginação. As irmãs assistiam aos vivos, acompanhavam os moribundos e enterravam os mortos. A própria Irmã Rosalie foi vista apanhando cadáveres nas ruas para enterrar. Estudantes de direito, de medicina, de ciência, de tecnologia, de engenharia, professores e todas as outras escolas importantes procuravam Irmã Rosalie por informações e por recomendações.
Ou, antes de realizar uma boa ação, eles lhe perguntavam em qual porta eles deveriam bater. E Irmã Rosalie tornou-se o centro de um movimento de caridade que caracterizou Paris e a França na primeira metade do século XIX. A sua experiência foi de valor inestimável para esses jovens. Ela dirigiu seu apostolado, guiava suas idas e vindas aos subúrbios e dava-lhes endereços de família em necessidade, escolhendo-as com cuidado. Depois ela mediava discussões e reflexões apostólicas sobre suas experiências entre os necessitados. Quando Irmã Rosalie desencarnou, a comoção foi tão intensa no distrito e em todos os níveis da sociedade de Paris e do interior que, após o rito funeral na igreja de São Medardo, que era sua paróquia, uma multidão enorme e emocionada seguiu os seus restos mortais para o cemitério de Montparnasse. As pessoas foram mostrar seu respeito para com as obras que ela realizara e mostrar o seu afeto por essa freira extraordinária. Até hoje, o seu túmulo no cemitério de Montparnasse, dizem os parisienses, vive coberto de flores. E agora que já conhecemos um pouco de Irmã Rosalie, vamos refletir sobre os comentários que ela faz sobre caridade material e caridade moral. E ela começa nos dizendo que toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. E aqui podemos afirmar que se praticássemos essas máximas de Jesus, o mundo seria diferente. Mas será que realmente conhecemos o que é amar e o que é amor? Sentimos que Deus é amor, mas vale recordar-nos de que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto vos tenho eu amado. Complicado imaginar que se possa amar como Jesus nos amou. No entanto, se essa foi uma proposta dele, ele sabia que nós precisaríamos realizar exercícios de amor. O amor não nos chega de repente, o amor não brota em nós de repente. O que brota em nós de repente é paixão, é desejo, mas o amor é fruto do tempo, é construção através das experiências, da convivência com coisas, com pessoas. E nós vamos aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas e para as pessoas. E é a partir daí que nasce o amor. Muitos estão ainda aprendendo a amar os seus familiares. Muitos já estão aprendendo a amar os demais, enquanto que outros já estão aprendendo a amar os inimigos, na compreensão de que somos todos imperfeitos, sujeitos a erros e precisamos da solidariedade e da generosidade uns aos outros. Certamente, quando pensamos no amor, sentimento, como uma fonte de afeição, confiança plena, nós deduzimos que é difícil amar os próprios amigos e quase impossível amar os inimigos. No entanto, vale a pena refletir sobre os vários significados da palavra amor. Paulo de Tarso, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, ele falou da caridade como sendo o amor em ação. Ele disse: a caridade é paciente, é benéfica, não é invejosa, nem temerária. Ela não se ensoberbece, ela não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. Ela não se irrita, ela não suspeita mal, ela não é injusta, ela apoia a verdade, ela
tudo desculpa, tudo crê e tudo espera. No interesse de refletir o amor por esse ângulo, mais uma vez procuramos uma definição e no dicionário encontramos amor, sentimento de caridade, de compaixão de uma criatura por outra, inspirada pelo sentido de sua relação comum com Deus. Assim, fica mais fácil compreender o amor e praticar o amor para com os semelhantes. Pois se é verdade que nem sempre nós conseguimos controlar o que sentimos por outra pessoa, nós podemos perfeitamente escolher o nosso comportamento com relação a ela. Se uma pessoa age mal, se ela é agressiva, é desonesta, você pode escolher agir com respeito, com paciência, com honestidade, mesmo que ela haja de maneira inversa. E assim se expressa o amor comportamento, isto é, você consegue ter um comportamento amoroso, caridoso. E faz mais sentido se entendermos que foi esse amor que Jesus recomendou que praticássemos para com os nossos inimigos. Não podemos sentir ternura sincera por alguém que nos agride ou que fere um ente querido nosso, mas podemos ter atitudes de tolerância, de perdão, de compaixão e, como todos ainda somos imperfeitos e sujeitos a cometer equívocos, devemos ter uns para com os outros uma atitude de benevolência que é uma faceta do comportamento amoroso. Assim sendo, sempre que você se deparar com situações que lhe exijam fazer escolhas, você pode escolher ter uma atitude amorosa, sem que para isso precise sentir amor pelo próximo, mas sim sentindo compaixão. Ter atitudes de paciência, de bondade, de humildade, de respeito, de generosidade é escolha de quem deseja cultivar a paz. Além disso, agir com serenidade diante das situações adversas é uma escolha sábia, faz bem para a saúde física e mental, não tem contraindicação. E dessa forma, nós vamos praticando a caridade. Irmã Rosali deixa claro para nós o que é a caridade material e a caridade moral. Quanto à caridade material, ela demonstra ter imensa piedade dos pobres, aos quais ela muito ajudou em sua última existência, e chama os ricos a ajudarem o máximo possível aos infelizes, para que eles possam ter a recompensa quando desencarnarem, encontrando seus beneficiados além, serem agraciados por eles. Ela pediu para ajudarem com dinheiro, com roupa, com alimento, enfim, com os bens materiais, isto é, que eles fizessem a caridade material, que era tão necessária para a sobrevivência de muitos irmãos. Nós aqui na FEIC temos o nosso serviço social e fazemos a caridade material e a caridade moral. Na caridade material, nós distribuímos cestas básicas para 60 mãezinhas grávidas e atendemos essas mães até quando o filhinho nascer e tiver 1 ano. Então, caridade material. Mas também damos palestra, damos passes, né? Também cuidamos da moral, né? Cuidamos que um médico venha e faça uma palestra orientando essas mães sobre como cuidar do seu bebê. Também uma psicóloga que fale sobre a questão da educação da criança, o quanto necessitamos levar Deus às crianças desde cedo, enfim.
fazemos a nossa caridade material e caridade social. E esse serviço é dirigido pela nossa querida irmã Cristina Pessoa. Bom, a caridade material ela é muito necessária nesse mundo de espíritos imperfeitos, egoístas, orgulhosos, que assim provocam grandes diferenças sociais, econômicas, incentivando a revolta, o desespero, o desprezo pelos direitos e deveres dos outros e a violência que todo espírito imperfeito ainda carrega dentro de si. Então, gastar um pouco do que se tem para dar comidas e roupas, auxiliar na moradia, na conta de luz, facilitar a frequência da criança na escola, tudo que depende de recurso material deve ser nossa preocupação. Oferecer condições de estudo e trabalho digno a todos é dever do governo, da sociedade em geral e de quem tem condições de fazer. Quanto à caridade moral, as suas palavras são: eu desejo que compreendam bem o que vem a ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de ser posta em prática. Como, por exemplo, você se calar para que um outro mais tolo fale. Você saber fazer-se de surdo quando for ironizado. Você saber não entender a palavra sarcástica e maledicente do outro. Você saber sair na hora certa diante de uma situação desagradável. Essas ações se constituem um exercício de caridade moral, evitando-se consequências desagradáveis e até graves no presente e no futuro. Mas são difíceis de pôr em prática, embora não custe nenhum recurso material, e todos podem praticá-la, desde que compreendam e aceitem como necessária a um bom relacionamento entre pessoas e que consiste em não se incomodar com as faltas alheias, não se perturbar com elas no esforço de suportarem-se uns aos outros, visto estarem todos em processo de desenvolvimento. É interessante também que ela afirma que essas atitudes não são provenientes da humildade, ou seja, um reconhecimento de limitações pessoais diante de Deus e dos homens, mas sim são inspiradas pela caridade moral, que leva a pessoa a não se irritar com comportamentos tolos, assim como o adulto não se irrita com as atitudes das crianças inconsequentes. Essa caridade moral, que é o que menos fazeis nesse mundo inferior, diz a irmã Rosalie, exige uma certeza de que somos todos espíritos imortais em processo de evolução, destinados a atingir a perfeição e a felicidade. Sem essa certeza, esses comportamentos podem parecer tolos, covardes, demonstrando fraqueza moral. Mas neste texto, a irmã Rosalie deixa clara a ideia de que amor aos outros é a condição básica para se acabar com a imperfeição dos homens e das gritantes diferenças sociais, econômicas e morais existentes na Terra. Enquanto isso não acontecer, os homens vão se desenvolvendo em inteligência e moralidade, com as dificuldades, lutas, dores, sofrimentos, que lentamente vão modificando a visão do eu e meus para o nós e os nossos. Já houve um imenso progresso intelectual. O moral vem lá atrás, mas também caminha, principalmente pela lei de causa e efeito, que provoca pelos seus efeitos um desconforto e uma vontade de se transformar no íntimo do ser. Como isso depende da vontade de cada um no uso do seu livre-arbítrio, o progresso se faz lentamente, um a um, anonimamente,
e restrito aos ambientes onde cada um vive, até que o número desses se amplie de tal forma que passem a destacar-se, influenciando muito mais rapidamente os demais. Então, o amor, que leva a fazer aos demais somente o que se quer para si, vai dirigir todas as ações políticas, sociais, econômicas dos homens em favor do bem de todos. E os ressentimentos, os ódios, a pobreza terão desaparecido da face da Terra. E é isso que esperamos do novo planeta de regeneração. Pensemos que quanto mais amarmos e a quanto mais pessoas amarmos, mais amores teremos pela eternidade. Pela lei das reencarnações, a qual estamos todos sujeitos, enquanto em desenvolvimento, nós vamos vivendo em famílias, com pessoas que nos são afins, outras nem tanto, alguns antigos adversários, uns mais ou menos conhecidos, através dos quais a gente vai desenvolvendo o amor em nós e entre nós. Por isso ela cita que pode acontecer que ao repelir-se alguém que pede algo, talvez você esteja se negando a auxiliar a um pai, a um amigo, a um filho de vidas passadas, numa situação momentânea de inferioridade social da sua. O que causa um grande sofrimento quando no plano espiritual a verdade aparece. Ela conta que ela encontrou no plano espiritual um pobre a quem ela muito ajudara algumas vezes, quando encarnados. E ela diz, ao qual agora eu tenho de pedir ajuda por minha vez. Alguém que está acima de mim no desenvolvimento espiritual. Mas Jesus veio trazer as leis eternas e imutáveis do Criador, que são as únicas capazes de dar ao homem a felicidade e a paz almejada no íntimo de todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que quem não procurar viver com a lei do amor, não importando rótulos religiosos, acadêmicos, sociais, essa pessoa fará seu processo evolutivo em muito mais tempo e com muitas mais dores e sofrimentos, até que, cansado e esgotado, ele se volta para as leis do bem. Na sua máxima, Jesus disse, do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. E nós já nos consideramos ovelhas do seu rebanho. E isso é consolador e motivador para seguirmos as suas palavras no Evangelho. Fica aqui, então, o nosso convite a refletirmos como está a nossa disponibilidade interna para a ajuda ao próximo. Queridos amigos, eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência, desejando que o amor de Jesus seja sempre em nosso coração. E agora vamos à nossa prece final. Pai de tanto amor, Pai que tanto ensinamento e tanta intuição nos traz, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro e médico de nossas almas, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos envia tanto amor, tanto conhecimento. Amado irmão José, mentor desta casa onde se realiza, se recebe e se doa a caridade. Amadas falanges espirituais, estão junto a nós com tanto carinho, com tanto amor. Juntos
louvando a Deus e em nome de Jesus, nós agradecemos por esses bons fluidos que estão sendo jorrados sobre nós. E nós pedimos que eles se expandam sobre todos os nossos lares, sobre a nossa cidade que tanto necessita, sobre o nosso país e sobre todo o planeta Terra e seu orbe, para que nesse instante cada irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, como sempre, foi um enorme prazer e alegria estarmos aqui juntos mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.